vocês. Ficamos muito felizes, né, por vocês estarem aqui participando junto conosco, principalmente de um tema tão importante, que é delegação, né, como delegar atividades de forma efetiva, precisa e estratégica para que vocês não se sobrecarreguem e também não sobrecarreguem a equipe de vocês. Então, é muito importante esse tema, principalmente que é um tema destinado para liderança. Então, nós precisamos cada vez mais falar sobre isso, né? Então, existem algumas diferenças que nós queremos trazer para vocês também das nossas experiências, principalmente pela experiência internacional nossa. Para quem não sabe, eu e o Christian, nós moramos na Noruega. Então, eu vou me apresentar. Me chamo Sônia Kalkman, sou bacharel em enfermagem, sou mestre em enfermagem, doutoranda na área de gestão de pessoas. Atualmente moro na Noruega, sou empresária, tenho uma empresa no Brasil, então eu faço toda a gestão dessa empresa aqui na Noruega de forma remota. Sou mentora, sou escritora e também sou palestrante. Então, é muito importante a gente estar aqui tendo essa troca, né, de conhecimentos junto com vocês, para que a gente cada vez mais se evolua como pessoa, no intuito pessoal, mas também no aspecto profissional, para que a gente cada vez mais se transforme em um líder de alta performance. Então, eu e o Cris, a gente tem esse objetivo esse ano de fornecer essas mentorias gratuitas uma vez por mês, com temas destinados para a liderança, para a gestão de pessoas, com o intuito mesmo de performar e evoluir, né, os indivíduos. Quero passar a palavra aqui para o Christian, para ele se apresentar também, então fique bem à vontade. Obrigado, Sônia. Bom, pessoal, bom dia. Depois da fala da Sônia, sempre fala que eu passo vergonha, porque o currículo dela é impecável, mas vamos lá. Eu sou formado em ciência da computação, já tenho 10 anos aí de carreira, também tenho mestrado na área de computação, né, de machine learning, que é aprendizado de máquina, para quem não é familiarizado com o tema aí da área de computacional. E assim como a Sônia, também tem uma empresa que roda no Brasil, relacionada ao mundo das artes. Depois a gente pode dar uma conversadinha, a gente vai trazer um exemplo, inclusive usando essa minha empresa no final da apresentação. Então, quem ficar aí antenado até o final vai ter uma palhinha um pouquinho de inteligência artificial e programação, as possibilidades que a gente pode fazer aí para automatizar nossos dias, nossas tarefas, enfim, tudo isso que facilita a questão de delegação, que é nosso assunto da conversa de hoje. Então, espero que a gente consiga contribuir aí com um pouquinho da nossa experiência, né? A Sônia também já teve a parte de liderança na carreira dela, eu também tenho minha parte de liderança na minha carreira, que eu posso trazer alguns exemplos, então vai ser uma troca bem legal. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para levantar a mão. A gente está aqui para fazer um bate-papo mesmo bem bacana com vocês. Então, passo a conversa para a Sônia. Obrigada, pessoal. Então, fiquem bem à vontade se vocês quiserem se apresentar no chat. A Cirilene já se apresentou, ela falou que ela é costureira, costura criativa, faz sacolas, bolsas, mochilas, necessários. Ela procura alinhar, né, a empresa dela aos propósitos da economia circular, reciclagem, ação social e ESG, que é um tema super importante que nós empreendedores precisamos sim estar toda a tona, né, desenvolvendo essas ações com a questão do meio ambiente, sociedade, né, o equilíbrio ESG. Então, isso é muito importante. Então, fiquem bem à vontade. Essa mentoria, ela é muito importante, então, seja você trabalhador no CLT, gestor no CLT ou até mesmo empresário, essa mentoria também, ela é para todo mundo, ela direciona ações para todo mundo, tá? Então, pessoal, por que nós escolhemos esse tema? Primeiro, pela nossa experiência profissional, né, de uma grande dificuldade dos líderes de alta performance em trabalhar com essa questão da delegação, principalmente hoje que a gente está evoluindo as nossas atividades, né? A gente sabe, quem é líder sabe, toda vez que vai para uma reunião de alinhamento com diretoria ou uma reunião mesmo com a sua equipe, você sempre sai com atividades a mais para serem executadas, principalmente por essa gama de informação que vem acontecendo no mundo como um todo, com a alta competitividade, né, com a alta concorrência, a gente sempre precisa estar aí se destacando. E como que nós, líderes, vamos nos destacar, sendo que a gente tem uma gama de atividades que precisam ser executadas, sejam atividades operacionais, táticas ou estratégicas. Para isso, a gente precisa falar de delegação. Então, o nosso tema aqui é delegação, como delegar de forma precisa e estratégica, para que a gente consiga elaborar, né, direcionar essas atividades
de forma mais precisa. O Daniel, então, ele trabalha no Senac, com educação profissional há 14 anos, na área comercial, também é muito importante, né, a gente ter pessoa aqui da área da educação, para que a gente possa também cada vez mais estar aí trocando essa ideia sobre essas temáticas de liderança. Então, como o Christian comentou, fiquem bem à vontade, pessoal, podem mandar mensagem no chat, erguer a mãozinha aqui no Meet para vocês falarem aqui, realmente é uma troca de conhecimento para que a gente consiga evoluir as nossas competências, tá? Primeiro de tudo, pessoal, o que eu queria trazer para vocês, né? A definição de delegação. Então, existem uma definição muito simples, né, que é a transferência de autoridade a um profissional competente para realizar determinada tarefa de uma situação específica, né? Então, isso é que a literatura administrativa traz para nós, que é meramente a transferência de uma atividade. Porém, pessoal, da mesma forma que a delegação, ela pode ser uma ação extremamente benéfica para o seu negócio, para o seu setor, ela também pode ser um gargalo para você, se você não realizá-la de forma precisa e correta, tá? Ou seja, né, a gente sempre precisa pensar que com a evolução das atividades, delegar, ele não vai ser uma opção, mas sim uma necessidade. Porém, essa necessidade, ela precisa ser extremamente avaliada, né, as suas performances, para que você não acabe com o seu negócio ou desestruture o seu setor. Então, para isso, existem técnicas, tá? Existem metodologias que direcionam para uma delegação efetiva das atividades. Então, eu vou trazer para vocês, né, a diferença de delegação, de delegar, versus o delargar, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Nós temos delegar e delargar. E aí, eu queria que vocês refletissem, né, como que está a sua delegação hoje? Você realmente delega ou você está delargando a atividade? Então, isso que a gente precisa sempre estar estar refletindo. Eu falo por experiência, eu precisei aprender sobre delegação na dor. Porque no começo da minha carreira, na área de liderança, muitas vezes eu delargava a atividade. E lembrando, pessoal, nós somos os responsáveis por todas as ações. Não adianta a gente querer colocar culpa na pessoa na qual nós simplesmente julgamos a atividade, se nós não aplicamos técnicas específicas para que aquela atividade seja realizada. Tá? Então, isso a gente precisa ser muito bem crítico para que esse processo ocorra de forma efetiva. E muito trabalho realizado pelo gerente depende também do esforço da sua equipe. Então, a delegação, ela envolve muito a consonância do seu trabalho e do trabalho da sua equipe. Como está a sua equipe hoje? Eu falo para vocês, pessoal, as dificuldades de delegação, elas estão tanto na gestão estratégica, quanto na equipe que faz o tático operacional. A minha experiência no corporativo, a minha equipe era 100% tático operacional. O nível educacional deles era nível médio. Então, como que eu vou demandar ações estratégicas para pessoas que precisam ter competências essenciais para entender essas atividades? Então, para isso, vem nós, como líderes essenciais, para desenvolver a nossa equipe para que ela consiga executar determinadas ações, tá? E a delegação, ele é o elemento central do processo gerencial. Então, não adianta, pessoal. Se a gente não delega, nós findamos o nosso negócio e nós findamos o nosso setor, nós findamos as nossas áreas na qual nós fazemos a liderança. Então, não adianta. A delegação, ela é um fator essencial e primordial para o desenvolvimento do seu setor, da sua empresa. E por que nós devemos delegar, né? Então, aqui, gente, eu trouxe uma árvore mesmo da delegação. Nós vamos discutir, eu trouxe uma estratégia mesmo, uma metodologia que você pode colocar em etapas essas ações para que você consiga delegar a atividade de forma precisa. Então, para isso, por que nós devemos delegar? Né? Primeiro de tudo, é muito essencial nesse processo para que a gente desenvolva aptidões específicas, tanto para nós, como líderes, quanto para as nossas equipes. A partir do momento que eu delego atividades, eu desenvolvo aptidões na pessoa escolhida, tá? Além disso, por que nós devemos delegar também? Porque também pode ser uma ação, um momento de realizar treinamento com a sua equipe.
A partir do momento que você tem uma atividade a ser delegada, você precisa ensinar esse indivíduo. E para você ensinar, você precisa capacitar. Então, ali também pode ser visto também como um processo de capacitação. Por que eu falo isso? Eu trabalhava num centro de ensino, pesquisa e inovação. E a partir do momento que eu entendia a necessidade de delegação de uma atividade e eu precisava sentar com essa pessoa e treinar ela para a execução dessa ação, era um processo de treinamento. Então, muitas vezes, isso pode ser até um fator, para quem trabalha principalmente em um hospital, que pode ser visto como atividade de treinamento. Então, você pode colocar essa carga horária que você está destinando para capacitar esse indivíduo na carga horária de homem em treinamento. Tá? Então, isso também pode ser uma estratégia para você, dentro do seu planejamento, essa opção. Além disso, pessoal, a delegação, ela é, sim, considerada um arco de motivação. Só que essa motivação, ela pode ser tanto positiva, tá? Quanto você também desgastar a motivação do seu colaborador. Por quê? A partir do momento que nós estamos trabalhando com pessoas, automaticamente nós trabalhamos com sentimentos. E quando você transfere uma atividade para um determinado indivíduo, sim, ela vai se sentir uma pessoa importante para aquele setor, tá? Isso é natural. Nós já passamos por isso, tá? E diante disso, se esse processo não for bem pactuado, no mesmo tempo que eu tenho um pico de motivação efetiva, eu posso também acabar com a motivação desse indivíduo pela questão de sobrecarga e estresse. E aí, para isso, a gente tem os conflitos interpessoais dentro do setor devido a essa exaustão, tá? A motivação, ela proporciona também o aumento do grau da iniciativa. A partir do momento que você começa a delegar atividades para a sua equipe, automaticamente você também desenvolve iniciativa nesse colaborador, tá? Mas esse colaborador, essa iniciativa, ela precisa ser bem pactuada, bem descentrada, para que ele também não se sinta que ele é capaz de disseminar também determinadas tarefas para outras pessoas. Então, você precisa manter um controle. E, além disso, proporciona também a criatividade de inovação a partir das contribuições. Gente, é incrível essa ferramenta que nós temos, que é a delegação, porque eu digo assim, por experiência própria, a partir do momento que eu decidia, né, a partir do momento que eu fazia a aplicação dessa metodologia para delegar, o quanto, às vezes, eu não estava pensando fora da caixa, e quando eu passava uma atividade para um determinado colaborador, eles também vêm com muitas sugestões, com muitos aspectos, porque muitas vezes eles sentem isso lá na ponta. Eles têm essa experiência lá na ponta. Então, às vezes, a criatividade e a inovação, pela experiência deles, e nós muitas vezes estamos, né, acima dessas atividades operacionais, a gente muitas vezes não tem tanta noção da execução dos processos. Mas, a partir do momento que a gente delega isso para um colaborador, para uma pessoa, para um colaborador que tem essa experiência, eles podem, sim, vir com muitas ideias diferentes das nossas, ideias que são realmente práticas, inovadoras e até mesmo ideias tecnológicas que podem resolver muito do nosso problema e, consequentemente, reduzir também o tempo de atividade dessa execução. E, além disso, né, ter tempo para a execução das atividades mais importantes. A gente sabe que nós, como líderes, o nosso foco primordial das nossas atividades é as atividades estratégicas, né? Que nós somos cobrados pelos nossos diretores, ou nós que somos empresários, a gente precisa sempre pensar de forma estratégica. Então, como que, pensando num dia, né, de 24 horas, o quanto de atividade tática e operacional que você está executando e deixando de trabalhar no estratégico, e lembrando, né, pessoal, que a nossa mente, ela vai cansando no decorrer do dia. E a partir do momento que eu estou exaustando a minha mente com atividade operacional, com atividade tática, eu estou deixando neurônio, né, estou deixando neurônio nas atividades estratégicas. E, diante disso, eu acabo não tendo uma ação tão efetiva na parte estratégica, e isso pode reduzir aí elevação dos nossos processos. Então, vale, né, essa reflexão. Diante disso, novamente, delegar demanda método, não é simplesmente despachar atividades. E, além disso, delegação demanda responsabilidade, tá? Então, método e responsabilidade
serão as palavras essenciais, as palavras-chave das nossas ações aqui dentro desta mentoria. Delegação é método e responsabilidade. E aqui eu pergunto, né, para vocês, você delega ou você delarga, né? O que é isso, tá? Então, delegar é a ação com uma metodologia específica, com estratégia na qual você dispõe atividades para serem executadas por outras pessoas. E o delargar é repassar a responsabilidade pela execução de uma determinada atividade, de uma determinada tarefa, para alguém que não possui experiência ou conhecimento específico para tal, e ainda você aguarda que ela entregue um bom resultado a longo tempo, né? Então, é meramente transferir uma atividade na qual você não ensina, você não dissolve, você não capacita, e ainda você espera um resultado efetivo. Gente, quantas e quantas reuniões, e vocês, eu tenho certeza que vocês devem ter passado por isso, reuniões estratégicas, na qual, quando uma atividade era cobrada de você, a pessoa, né, o líder, respondia que a equipe não tinha conseguido executar determinada atividade. Gente, não é responsabilidade da equipe, é sua responsabilidade. A responsabilidade da equipe é sua. Então, se a atividade não foi entregue, não foi executada, não foi performada, a responsabilidade é sua como líder de assumir essa ação e desenvolver essa ação de forma precisa. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando, né, de ações estratégicas, precisamos observar isso. Será que nós não estamos delargando devido à correria do dia a dia, né? Todo mundo fala que está muito corrido, mas devido à correria do dia a dia, será que a gente não está delargando atividades? E essas atividades estão realizando sem o conhecimento, sem a estratégia necessária, e aí a gente está deixando de trazer bons resultados? Então, pensando principalmente para quem trabalha em hospital, que é, né, a nossa experiência maior, como está sendo essas ações, né? Então, isso nós precisamos pensar. E lembrando, né, que quem que vai ser a pessoa que vai sentir essa delegação? O paciente que está lá na ponta, o meu cliente que está lá na ponta, o meu possível cliente que está lá na ponta. Então, como que eu vou desenvolver isso de forma estratégica e precisa? Então, faça essa reflexão. Você está delegando ou você está delargando? Tá? Então, a gente precisa fazer essa autocrítica. Como eu falei, eu muitas vezes delarguei. E realmente, gente, os resultados, e esperava resultado positivo. E a partir do momento que eu virei a minha chave, comecei a pensar de forma mais crítica e reflexiva, e comecei a olhar para a minha equipe, conhecer mais a minha equipe de forma mais expansiva, eu comecei a desenvolver melhor essa competência que é a delegação, tá? E quais são as dificuldades, né, dos líderes? Como assim dificuldades? Quais são os pensamentos? Por que muito líder não delega atividade? Por que muito líder delarga atividade? Primeiro, realmente, pessoal, quando a gente vai delegar uma ação, demanda tempo para explicação. Você precisa sentar do lado da pessoa e desenvolver todas as estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês e fazer com que ela entenda. Então, realmente demanda. E aí, quando a gente pensa assim, quero delegar uma atividade, mas vou demorar mais tempo para explicar do que eu executar essa atividade, muitas vezes a gente deixa de delegar aquela determinada ação, tá? A maioria dos líderes pensam também, isso aqui, pessoal, é um estudo realizado, tá? Que os líderes fazem melhor a atividade do que os seus próprios colaboradores. É óbvio, você é o detentor do conhecimento, foi provavelmente você que executou a performance da determinada atividade. Então, é óbvio que, provavelmente, na maioria dos casos, você realmente pode executar de forma melhor. Mas por que não capacitar pessoas que podem, muitas vezes, desenvolver melhor do que você ou chegar no mesmo nível de padrão? Porém, você vai ter uma carga horária maior para estar gastando os seus neurônios de forma mais estratégica nas ações estratégicas. Muitos líderes relatam que eles pensam, né, que eles querem ser indispensáveis para a sua equipe. Então, eles pensam assim, se eu delegar determinada atividade, eu acabo não sendo mais importante para eles. E muito pelo contrário, a gente precisa pensar no processo inverso.
gostam, né, de ser os responsáveis pelos projetos, então gostam de ter a autonomia como um todo, quer ter o controle de todo o projeto, de todas as etapas do projeto, mas existem, né, ações que realmente, mesmo você delegando as atividades das etapas do seu projeto, a responsabilidade é sua, como a gente sempre vem falando, mas que você consegue ter uma melhor performance se você conseguir fazer com que sua equipe entre em consonância com os seus pensamentos, com os seus objetivos e executem essas ações. E sente-se culpados por dar mais trabalho ao colaborador. Eu acho que essa é a nossa principal dor. Eu não vou delegar mais atividades porque eu sei que o meu colaborador ele já está sobrecarregado e eu sinto uma culpa dentro desse processo. Mas para isso existem duas ações, pessoal. E primeiro de tudo, vocês precisam mapear, prestem bem atenção, mapear todas as atividades dos seus colaboradores, para que você consiga identificar se ele realmente é capaz, se ele realmente possui carga horária disponível para tal demanda, ou se há necessidade de aumentar o quadro. Nós, quando eu trabalhava no Centro de Ensino e Pesquisa, houve um momento que a nossa carga operacional já estava 110%. E a partir disso, eu consegui montar uma estrutura, um projeto, e mostrar para a minha diretoria falando, não, eu não consigo mais executar ações acima disso aqui. É inviável, é insalubre. Ou a gente contrata mais pessoas para executar as tarefas, e aí a gente consegue ampliar o desenvolvimento do nosso negócio, do nosso centro de ensino e pesquisa, ou a gente vai startar por aqui, a gente vai estacionar por aqui, porque a minha atividade, a minha capacidade operacional já está no seu limite. Então, é isso que nós precisamos fazer. E eu vejo que muitos líderes, em várias reuniões, chegavam assim, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, minha equipe não dá conta, mas sem nenhuma justificativa plausível, simplesmente analisando de forma aberta que a sua equipe não dá conta. Mas será que a sua equipe não dá conta ou será que as atividades que elas estão sendo executadas estão fora do eixo? Então, para isso que a gente precisa ter um nível de gestão bem aflorado na nossa mente para vocês conseguirem entender as atividades dos seus colaboradores. Então, a partir do momento que vocês entram, colocam as atividades dentro do eixo, você consegue ter plena noção exata do que cada pessoa está fazendo, você consegue fazer essa avaliação de alta performance e avaliar como estão essas ações. E aí, esse sentimento de culpa, dar mais trabalho, acaba se amenizando. Eu não sei se o Christian quer dar um exemplo, que muitas vezes, quando eles desenvolvem projetos, eles realmente, na área da TI, é um pouco diferente, bem diferente do processo da área da saúde e do nível educacional. Porque quando eles desenvolvem projetos, pessoal, é incrível, eles colocam a carga horária para cada colaborador em determinada atividade. Então, olha que interessante isso. Na descrição do projeto, eles precisam fazer um cálculo, né? Que eu acredito também que até a inteligência artificial auxilia muito eles dentro desse processo, para avaliar o quanto de carga horária cada pessoa que vai participar no desenvolvimento desse projeto, ela é capaz de executar determinada atividade. Bom, vamos lá, pessoal. Que bom, antes da Sônia começar os métodos ali, no pontinho 1, 2 e 3, fazer um relato aí sobre os 2 primeiros pontos, é que, assim, na área de TI, igual a Sônia comentou, a gente tem muito cálculo de horas, né, horas que vão ser necessárias para executar o projeto. Então, se eu tenho um projeto que vão ser necessárias 1.000 horas, eu tenho que saber preparar um time para conseguir compor aquelas 1.000 horas, basicamente, e quanto tempo deveria durar cada atividade. E quando eu estava numa posição de liderança, há um tempo atrás, uma multinacional alemã no Brasil, e que eu caí meio de paraquedas na posição de liderança, mas eu estava lá para representar o time, eu tinha muita dificuldade em delegar, porque eu era, embora eu não fosse a pessoa mais velha, né, do time, eu era a pessoa mais experiente dentro da empresa e no produto que eu trabalhava. Então, eu tinha muita dificuldade em delegar, porque eu falava, putz, o pessoal não vai conseguir fazer no mesmo tempo que eu fazia, ou na mesma qualidade que eu fazia. E aí eu não delegava. E aí eu ficava, basicamente, eu começava a sofrer sozinho, basicamente, porque meu dia é infinito, minhas horas não acabavam, e eu comecei a perceber uma coisa, que, legal, eu entregava com a qualidade que eu queria, porque era eu que estava fazendo,
eu fazia num tempo teoricamente adequado, porque era eu que estava fazendo, então eu sabia o que estava fazendo. Porém, as coisas operacionais, igual a Sônia explicou, começavam a explodir. Eu não tinha tempo de organizar o time, eu não tinha tempo de reportar para a gestão, eu não tinha tempo de fazer as coisas operacionais para que o projeto andasse. Então, eu estava executando muito operacional, eu como líder, e não estava deixando de fazer o resto. Então, basicamente, estava acabando prejudicando todo o time, né, por não fazer isso. E quando eu comecei a delegar, eu percebi algumas coisas. A primeira é a criatividade que a Sônia apontou, que por as pessoas terem diferentes experiências, né, imagino que na área de saúde, em qualquer área, na verdade, as pessoas, né, colhem experiências diferentes durante a vida, e as pessoas traziam soluções até mais inteligentes do que eu estava pensando. Então, não era porque eu tinha mais experiência no produto que eu ia executar a atividade de maneira mais eficiente. Possivelmente a pessoa tinha uma experiência que podia aplicar naquilo ali e ia dar certo de uma maneira mais eficiente. Então eu comecei a perceber que, ok, eu gastava um tempo treinando a pessoa ou explicando a atividade, que é igual a Sônia comentou, a gente não vai delargar a atividade, a gente vai explicar, colocar a expectativa, o prazo, né? Às vezes não, né? Na maioria das vezes tem que dar um prazo até um pouco maior para a pessoa conseguir absorver aquela atividade. E eu comecei a perceber que a engrenagem começava a girar, porque eu delegava a atividade era feita, eu tinha tempo de organizar o operacional, ver como é que estava a saúde do time do ponto de vista de atividades, se as pessoas estavam conseguindo controlar as atividades, e eu comecei a perceber que delegar, a gente faz o time rodar junto. As engrenagens, igual eu falei, estavam todas rodando, né, bem azeitadas, digamos assim, e todo mundo ia crescendo junto. Então, assim, obviamente tinham momentos, né, que as coisas não davam certo, ó, como em qualquer equipe, mas delegar é uma coisa que realmente mudou a minha percepção enquanto líder, porque, de fato, em vez de dificultar, que era uma percepção minha, com o passar do tempo, facilitou muito minha vida. Então, meus dias tinham limites de horas, né, e toda a engrenagem começou a girar de fato. E só fazendo outro contraponto do ponto de vista de empresarial, né, porque a gente está falando muito de questão de liderança no mundo corporativo e tal, mas quando você é empresário, às vezes, né, por exemplo, a minha empresa é uma empresa relativamente pequena, a gente somos em 3 sócios, basicamente. Então, a gente tem que delegar atividades para as pessoas externas, basicamente. Pedir alguma coisa que a gente gastaria tempo fazendo e que a gente sabe que a gente consegue delegar, para que, de fato, a gente consiga pensar no operacional da empresa e conseguir colocar a empresa para rodar. Então, assim, delegar é muito importante no mundo corporativo, mas quando você é empresário, eu acho que é mais importante ainda, porque se você não delegar atividades, é impossível você, como um empresário, né, de pequeno porte, você fazer tudo sozinho. Então, a delegação muda vidas, basicamente. Essa questão da parte empresarial, eu digo para vocês, né, como eu e o Cristian, nós moramos na Noruega e nossas empresas são do Brasil. Se nós não delegássemos atividades, talvez hoje a gente não conseguiria, né, estar vivendo aqui na Noruega, né, e ter uma empresa sólida, né, em outro país, se a gente não delegasse atividades. Porém, a gente sempre está em cima, né, avaliando, performando, reavaliando, montando estratégias, conversando com as equipes, conversando com as pessoas. Lembrando, pessoal, mesmo eu tendo fornecedores é o meu parceiro. Então, eu preciso também que o meu parceiro entenda essa atividade de delegação. Então, precisa haver uma consonância entre os dois. Então, para quem é empreendedor, não é porque o meu fornecedor faz assim. Não, você precisa se entrar num consenso e executar de forma que seja bom para os dois lados. Eu digo por experiência, né? Então, eu tenho fornecedores, pessoas, né, que nós entramos em consonância nas atividades para que essas atividades fossem realizadas de forma precisa para ambas as partes. Então, é muito bom você ter essas trocas, né, de contato e executar essas ações de forma precisa para que as atividades que forem delegadas sejam realizadas com performance, tá? Então, muito boa essa fala do Cris, porque é uma experiência muito interessante e a gente precisa começar a unir muitas essa galera da área da tecnologia, que às vezes a gente sempre está tão longe de nós, né, da área da saúde. Não, a gente precisa incorporar mais essa galera, a gente precisa envolver mais eles para que a gente possa cada vez mais estar evoluindo as atividades assistenciais. Por isso que a gente trouxe ali o item, né, e a inteligência artificial que está se falando tanto hoje, né, nessa questão das atividades demandadas delegadas para a inteligência artificial. Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês 12 passos
de como realizar a delegação de forma precisa e estratégica. Eu tenho certeza, se você como líder executar esses 12 passos, tá? Vocês vão ter uma ação extremamente precisa na evolução do time de vocês e na atividade de vocês. No começo, parece, nossa, 12 passos, muita coisa. Mas a partir do momento que você for tomando mais consciência e colocando mais consistência dentro do processo, esses 12 passos eles vão ser realizados de forma mais rápida e precisa e, consequentemente, você vai analisar a evolução dos resultados, dos seus indicadores, das suas performances dentro do seu setor, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, primeiro você precisa analisar as suas atividades. Vocês sabem exatamente o que está descrito na descrição de cargo de vocês? Você sabe exatamente quais são as atividades essenciais que você deveria estar realizando ou que você realiza? Você tem isso dentro de um mapa mental? Você tem isso descrito? Você olha, chega todo dia no seu setor ou na sua empresa, olha para frente e está lá descrito todas as atividades que você precisa realizar? Então, primeiro, você precisa, a partir do momento que você faz essa análise, né, de todas as suas atividades, você vai determinar qual tarefa que você precisa que seja delegada, tá? Então, você tem o script das suas atividades e o script das tarefas que você precisa que sejam delegadas. A partir do momento que delegar, gente, ele demanda, ele precisa que você tenha confiança, comunicação e coordenação. Se você não confiar na sua equipe ou na pessoa que você vai direcionar para executar essa atividade, a delegação não vai funcionar, tá? Segundo, a comunicação. Hoje, na área da saúde, a gente tem um protocolo específico de comunicação. Vários artigos, vários estudos, vários empresários, várias empresas falam que o principal gargalo do seu local é a comunicação. Ainda mais hoje, com a evolução da tecnologia, o processo de comunicação ele tende a ser mais fácil, porém, a recepção dessa comunicação depende muito da forma como você escreve, como você fala e como você direciona. Então, se a sua comunicação não for efetiva, você pode estar falando uma coisa e o indivíduo estar entendendo outra. E aí a gente tem um problema. E o terceiro item é a coordenação. Não é meramente jogar a atividade, que é o delargar. Você precisa coordenar. Então, acompanhar, fazer a gestão dessa atividade para que o ciclo depois, futuramente, rode de uma forma mais precisa. Dentro das atividades, principalmente de nós líderes, nós gestores, diretores, enfim, nós temos atividades operacionais do nosso dia a dia, inclusive na própria gestão, nós temos atividades operacionais. Nós temos atividades táticas, nós temos atividades estratégicas. Então, descreva quais são as suas atividades operacionais hoje, quais são as suas atividades táticas e quais são as suas atividades estratégicas. E dentro disso, você vai conseguir determinar a tarefa que você consegue e deve delegar para uma pessoa específica, tá? Então, primeiro de tudo, analise fortemente as suas atividades. Segundo ponto, determine as atividades que precisam ser delegadas. Existe um estudo que traz vários tipos de atividades, tá? Então, quais são as atividades hoje que a gente pode delegar? Tarefas simples do nosso dia a dia. Um exemplo, gente. Eu tinha no meu setor um indicador que era a quantidade de alunos que passavam dentro do hospital para fazer estágio. Eu tinha esse indicador, estava no meu nome, e eu precisava executar esse indicador mensalmente para fazer uma análise crítica da quantidade de alunos que estavam dentro do meu hospital fazendo estágio. Eu como gestora, eu não conseguia acompanhar, né, o número preciso todos os dias que estavam ali pessoas se matriculando, fazendo cadastro dentro do meu hospital. Então, que atividade eu passei para a minha equipe? Para eles fazerem esse controle. Então, construímos em conjunto uma planilha com vários itens a serem colocados para que a gente tenha o controle dos alunos que estavam ali dentro e período que eles estavam e o preceptor, o setor que eles estavam. E a minha equipe que
fazia a alimentação dessa planilha, e no final, a cada 15 dias, eu fazia uma análise dessa planilha para ver, primeiro, se estava sendo alimentada, e segundo, se estava sendo alimentada de forma correta, para depois eu fechar o mês, avaliar a quantidade de alunos que estavam ali, os setores, o tempo que esse aluno está ficando, para eu conseguir, para que eu pudesse fazer uma ação estratégica frente nisso. Então, veja, eu, como líder, não teria tempo de executar todo esse processo operacional, que é ver os alunos que estão chegando, colocar eles dentro de uma planilha ou de um sistema, né, fazer um cadastro desse indivíduo, para que no final a gente consiga coletar esse dado importante. Então, é uma tarefa simples do dia a dia, que a gente pode executar, demandar para a pessoa, para que isso seja executado. Tem que ter essa metodologia. Segundo, tarefas que podem ser aprendidas pelo seu colaborador. Então, dentro dessa atividade, não era uma atividade complexa, então eu consegui ensinar os meus colaboradores a executarem essa ação de forma mais precisa. Tarefas repetitivas, ou seja, aquela tarefa que você precisa realizar todo dia, né? Alguma ação, né, bem operacional que você precisa realizar todo dia, então tarefas que se repetem constantemente. Tarefa de prazo mais longo, então aqui tem alguns adendos, tá? Avaliem, né, essas atividades, principalmente as estratégicas. Geralmente a atividade estratégica, a gente pode sim delegar, porém a gente precisa ter o controle dessas ações, né, principalmente a longo prazo, para que você tenha o controle, tenha a noção de como essa tarefa está sendo executada. Tarefas ensináveis, então, se você identifica uma tarefa que você avalia, não, realmente é ensinável pelo nível de competência técnica que eu tenho da minha equipe, então pode demandar. Tarefas que você não domina, gente, tinha tanta coisa que eu não tinha conhecimento, como, por exemplo, assim, nós trabalhávamos com residência médica. Todo ano nós tínhamos que executar o edital da residência médica. E, gente, existem coisas muito específicas nesses editais que precisam ter embasamento com as regulações, com as normalizações que o MEC preconizava. Eu não tinha todo esse conhecimento, porém eu tinha uma colaboradora que trabalhava com isso há 12 anos. Ela era analista. Então, eu demandei essa atividade para ela, por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento. É um conhecimento que ela adquiriu durante 12 anos. Então, eu não tenho esse conhecimento ainda tão preciso. Então, se eu não domino essa atividade, eu delego essa atividade de uma forma bem... eu delego essa atividade de uma forma bem executada, para que depois que ela terminasse esse edital, eu fizesse a correção e encaminhasse para o departamento jurídico para avaliação final. E a partir do momento que a gente conseguiu desenvolver esses 3 blocos, nível operacional, avaliação do nível operacional e departamento jurídico, o nosso índice de problemas com editais reduziu mais de 80%. Nós tínhamos muitos problemas com editais. E dentro desse processo, dentro dessa ação, desse remanejo de atividade, a gente conseguiu ter esse êxito. E as tarefas urgentes, pessoal, eu até deixei ali em destaque, porque tarefas urgentes precisam ser bem analisadas e ver se realmente é possível. Que dependendo do tipo de tarefa, é melhor que o líder faça para que o resultado seja mais expressivo, óbvio. Porém, nada impede que você peça ajuda para a sua equipe para executar junto contigo tarefas urgentes. Então, eu cansei de receber tarefas urgentes, principalmente da nossa diretoria, para executar ações, por exemplo, assim, saiu um edital, nós precisamos participar desse edital. Nós temos 2 dias para criar um projeto. Gente, eu não consigo criar um projeto para participar de um edital de fomento em 2 dias, porque eu preciso de uma equipe junto comigo. Então, dentro desse processo, nós recalculávamos as ações e, em conjunto, cada um fazia uma etapa dessa atividade, tá? Analisou as suas atividades, determinou a atividade que será delegada, avalie a capacidade dos seus colaboradores. Eu acho que é aqui que está o gargalo, né? O Christian, ele deu muitos exemplos na mentoria anterior dessa questão da identificação das forças e fraquezas dos nossos colaboradores. Não só forças e fraquezas, pessoal, destinadas às partes técnicas de trabalho, mas sim as forças e fraquezas destinadas ao âmbito pessoal. Então, para isso, conhecer a sua equipe, ela é muito importante, seja na parte técnica quanto na parte pessoal. Porque isso vai determinar o perfil
para aquele indivíduo, se é um indivíduo que ele é capaz, por exemplo, nas atividades urgentes, se ele é um indivíduo que consegue trabalhar sob pressão, é um indivíduo, então, que você pode contar para delegar atividades urgentes. Agora, existem pessoas que não são, gente. Não são. Eu tinha na minha equipe pessoas que, a partir do momento que ela entendesse que ela estava dentro de uma panela de pressão, ela espanava. E não é que a pessoa é uma pessoa ruim, não, muito pelo contrário, ela é uma pessoa, era um colaborador extremamente bom, trazia muitos e muitos resultados. Mas se eu colocasse ela numa panela de pressão, a gente não conseguia evoluir. Então, é por isso que a gente precisa desenvolver, são perfis de pessoas. Então, isso a gente precisa estar bem atento à nossa equipe, para que a gente consiga trabalhar de forma expressiva. Outra coisa, gente, principalmente quando você é líder novo dentro da instituição, avalie a descrição de cargo, tá? Entenda o que o recursos humanos, quais são as atividades que estão descritas na descrição de cargo desse indivíduo, para que você consiga delegar de forma efetiva. E como eu falei anteriormente, identifique as forças e fraquezas de cada indivíduo, para que você consiga colocar, né, num painel as atividades que você pode demandar para esse indivíduo, tá? Avaliou seus colaboradores, conhece eles, eleja a quem você vai delegar e comunique essa pessoa. Delegar, pessoal, é uma ótima maneira de desenvolver e motivar pessoas, como a gente falou anteriormente, mas também, ao mesmo tempo, é uma ótima maneira de você trazer um estresse, uma exaustão para esse indivíduo. Então, cuide, porque ao mesmo tempo que você tem o céu, você pode ter o caos, tá? Então, eleja quem você vai delegar essa atividade e comunique essa pessoa. E como que é essa comunicação? A comunicação dessa atividade, ela precisa ser realizada por meio de instruções necessárias. Então, forneça instruções necessárias. Oriente o seu colaborador sobre a atividade, principalmente 3 ações. O que é a atividade, o porquê da atividade e como, que é o principal, como você quer que essa atividade seja realizada. Então, a receita, o que, porquê e como. E dentro do como, pessoal, sejam humildes, open your mind, peça e aceite sugestões, que eu tenho certeza que talvez a sugestão que for pactuada pela pessoa pode ser muito melhor da forma que você está realizando. Eu digo isso por forma expressiva de experiência. Era incrível. Quando eu olhava para eles e falava assim, tem alguma forma mais fácil de executar essa ação? Eu acho que tem. Como? Assim, 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 assim. Ok, pode fazer, mas acompanhe a execução dessa atividade para que vocês tenham êxito no processo. Então, a gente vê, né, que a delegação, ela vai além, né, de processos. Nós estamos falando de gestão de pessoas, nós estamos falando de acompanhamento de pessoas. Então, é muito importante esse processo do fornecimento das instruções, principalmente o que, por quê e como, tá? Eu vejo que esses 3 itens são itens essenciais e muitas vezes a gente para aqui, ó, no o quê e não explica o porquê e o como. E aí a gente não tem a execução precisa da atividade. Sexto, gente, determine as necessidades de aprendizagem, tá? Como assim? Primeiro, você elegeu a pessoa, forneceu as instruções. Você precisa saber se dentro desse processo, o seu colaborador precisa ter um conhecimento mais ampliado de determinada ação. Então, por exemplo, né, treinar os seus colaboradores sobre como você quer que faça aquele indivíduo, como que você quer que ele faça aquele processo, para que ele reduza o investimento do seu tempo futuro em correções. Então, treine o indivíduo, treine a pessoa, busque o recurso necessário para que esse treinamento seja realizado. E também promova, pessoal, reflexão e senso crítico para a superação de obstáculos. Isso aqui é muito importante, porque, óbvio, obstáculos toda pessoa pode apresentar. Então, dentro desse processo, promova reflexão crítica, porque negativismo, a gente percebe, né, que dentro
de qualquer ação, qualquer empresa, o negativismo ele é muito maior do que, muitas vezes, o positivismo. Por exemplo, não está dando certo, que saco, vai dar tudo errado. Gente, promova a reflexão do inverso, do senso crítico, para que a gente consiga estar desenvolvendo melhor esses processos dentro da nossa equipe. Determinou as necessidades de aprendizagem, certifique-se se você tem, né, recurso necessário para executar. Às vezes, minha diretoria demandava ações extremamente inviáveis para nós, por exemplo, assim, vamos desenvolver um setor de educação à distância, tá? Mas eu não tenho um laboratório de informática que eu possa estar executando tal atividade, então às vezes a gente precisa colocar algumas coisas na realidade. Então, dentro do processo, avalie se há recurso necessário também para execução. Oitavo, que é o mais importante, pessoal, que eu vejo muito que muitos e muitos líderes não executam. Estabeleça prazos, coloque prazos. Se necessário, faça cronograma. E dentro desse prazo, pessoal, realize um prazo realista. Não adianta você querer demandar uma atividade que você coloca 2 dias para executar, que muitas vezes pode demorar 4, 5 dias. Então, seja realista. Dentro do corpo de trabalho que aquele colaborador ele está executando, lembrando que, além da atividade que você vai delegar, existem outras atividades que ele precisa realizar também que está dentro da descrição do cargo dele. Então, promova um cronograma de atividade para a execução dessa nova demanda que vai entrar no processo. Sugestão, conceda mais tempo do que você mesmo precisaria para executar essa atividade. Tá? Então, aqui é uma dica. Dá um time maior, coloca um time maior, que você vai ver que você vai conseguir ter mais precisão na execução dessa tarefa. Então, quando eu gosto muito da área da TI, porque eles fazem esse cronograma diariamente, gente. Está dentro do cronograma e é incrível, porque eu tenho muita troca de conversa com o Christian. Em todas, praticamente, as falas deles, eles falam assim, mas está no cronograma de atividade. Está lá a carga horária que ele tem que usar dentro desse processo. É claro, gente, que existem algumas ações que podem atrasar determinados cronogramas, né, como em qualquer processo da nossa vida. O planejamento, muitas vezes, ele precisa ser replanejado dentro dessa ação. Isso não é um problema, mas o problema é que a gente precisa desenvolver o senso crítico para isso, o senso reflexivo para isso. E muitas vezes a gente se perde, a gente não estabelece prazo, e aí quando alguém nos cobra de determinada atividade, a gente vai para o colaborador e aí, terminou? E não acompanhou, não desenvolveu, não buscou, no meio do processo não perguntou como que ele estava desenvolvendo a atividade, se estava tudo bem, se ele estava conseguindo executar. Então, falta um pouco mais assim de malícia nessa questão de gestão de pessoas para que esses prazos sejam executados. A partir do momento da execução do prazo, pessoal, respostas necessárias, tá? Precisamos ter uma comunicação mais aberta, esteja disponível para tirar dúvidas e trocar ideias com o indivíduo. Não adianta só passar a atividade e querer que ele execute. Esteja aberto para a execução desse processo. O cronograma, aqui a Rosa está com dúvida no cronograma. Estabeleça prazos, né? Então, por exemplo, assim, você quer que ele execute uma atividade, você está demandando uma atividade para ele, está delegando uma atividade para ele. Você precisa entender como está a realidade dele hoje e para quando que essa atividade precisa ser executada, para que você consiga fazer um cronograma mesmo de ações para que ele execute essa atividade, como, por exemplo, assim, um edital que nós tínhamos, sei lá, eu precisava entregar o edital hoje é dia 16, precisava entregar o edital até o dia 26, só que dentro desse processo, além da elaboração do edital, eu preciso avaliar, eu preciso de um time para isso. Então, Jô, eu preciso que você realize esse edital até o dia 10, tá? Então, dentro desse edital, até o dia 10, você precisa me entregar. E dentro dessa ação, no dia 10, eu vou fazer a avaliação, então eu também preciso do meu tempo, né, de execução, para que eu faça a avaliação e se houver necessidade de correção, eu tenho tempo para que ela possa corrigir essa ação que precisa ser corrigida. Então, dentro desse processo, se eu tenho que entregar a atividade até o dia 30, então eu tenho 15 dias. Então, dentro de 15 dias, qual é o passo a passo que eu preciso que ela execute? E eu também corrijo essas atividades, se for necessário, para que a gente passe para frente a demanda. Então, realmente é um cronograma mesmo dessa atividade,
para que você consiga executá-la de forma mais precisa. E dentro disso havia muitas respostas, né, perguntas. Então, toda vez que ela tinha dúvida, eu estava disponível para tirar essas dúvidas. Ou se eu não sabia, eu falava, não sei, e vou buscar essa informação, né, para conseguir agregar de forma mais precisa. Como, por exemplo, como eu falei para vocês, eu não tinha um conhecimento tão preciso da elaboração do edital para residência médica. E muitas vezes ela tinha, né, mais conhecimento do que eu, mas às vezes tinha questões principalmente jurídicas que nós não sabíamos. Então, vamos buscar essa informação para executar de forma mais precisa. Então, a comunicação precisa estar aberta, vocês precisam trocar ideias, ter dúvidas. Gente, eu fiquei 2 anos lá, nós fizemos 2 editais. Dos últimos 3 editais, a gente teve uma evolução precisa do nosso edital, que mudou tanto, cada ano muda tanto. Por quê? Legislação, experiência, os problemas que nós tivemos com candidatos, nós anotávamos, mas assim está no edital, então a escrita aqui está errada, a escrita aqui não está boa, ou a gente precisa deixar mais explicado. Então, essas experiências também vão proporcionando a melhoria da delegação dessa atividade futura, tá? Então, isso também é bem importante. A partir do momento que você faz, né, a abertura dessa comunicação está disponível, avalie o processo de delegação. O que é essa avaliação do processo? Então, existem 6 etapas. Avalie. Depois que você fez toda essa ação até a 9ª etapa, você vai avaliar. O colaborador sabe sobre como realizar a atividade? O prazo foi determinado? A atividade tem contexto, tem documento, detalhes sobre o trabalho? Existem ferramentas necessárias para realizar esse trabalho? A pessoa, né, você conhece a prioridade, os objetivos e as expectativas desse trabalho? Se o resultado necessário para a tarefa foi estipulado? Então, aqui é uma reavaliação de todos esses processos anteriores que foi descrito aqui para vocês. Então, reavalie. Faça um checklist, tá, da atividade. O meu colaborador entendeu? Eu expliquei como, porquê e como, o que, porquê e como. As ferramentas estão existentes, os contextos, os objetivos e a prioridade, o cronograma foi executado, o cronograma foi realizado, a tarefa, o meu resultado foi estipulado para ele, o que eu preciso. Então, isso precisa estar bem claro para que o colaborador consiga executar a atividade. A próxima, né, pessoal, estabeleça pontos de verificação, né? O que é isso? Verifique o progresso do resultado, do resultado da tarefa. Verifique, gente. Então, a cada 2 dias, e aí, tá conseguindo fazer? Como que tá? Me mostra como que você tá. Ah, não tô conseguindo. Por que você não tá conseguindo? O que tá acontecendo? Então, esteja presente, tá? Esteja presente para que você consiga avaliar esse progresso. Não pergunte, pessoal, somente para o seu colaborador se a atividade está sendo executada somente lá próximo do prazo. Esteja próximo dele sempre, para que você consiga ir acompanhando essa ação, porque qualquer problema que você tiver, você vai ter tempo hábil para tomada de decisão expressiva e estratégica dentro dessa ação. Avalie com que frequência você vai acompanhar essa tarefa, então isso também é importante estar no seu cronograma, até que você coloque na sua agenda também, avaliar a atividade de fulano de tal, tá? Coloquem na agenda de vocês, porque a gente sabe, o líder, né? As atividades do líder são extremamente amplas, então coloquem na agenda de vocês. Eu colocava na minha agenda a avaliação, deixava um time lá, 30 minutos em determinado dia, para chamar o colaborador para conversar e pedir para ele apresentar a atividade. Aqui tem uma questão bem importante, que é evite a delegação reversa. O que é isso? Quando o colaborador chega para você e ele fala assim, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta, eu não estou sabendo como fazer, e você acaba cedendo e falando, tá bom, não precisa mais fazer e deixa que eu faço. Tá? Não façam isso, tá? Evitem isso. Acalmem o colaborador, entenda a dor, entenda o problema, e se for necessário reavaliar o cronograma, reavaliem, mas não deixe que essa atividade não seja executada por ele, tá? Lembra daquela questão da mentalidade, da motivação, da disciplina, da criação também de autonomia para ele. Então, tudo isso é um trabalho, tudo isso é um processo. E o principal, gente, forneça
e peça feedback. Forneça e peça feedback. Essa questão do feedback é uma coisa que a gente vem falando em todas as nossas outras mentorias. A falta desse feedback, ele é expressivo dentro dos negócios, ele é expressivo dentro das instituições, dentro das empresas, e a gente precisa estar entendendo a rotina e desenvolvendo para que a gente mude os processos e consiga performar cada vez mais. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer esses pontos de verificação, você vai ter controle melhor das demandas, tá? E aí, por fim, pessoal, delegue atividade. Lembrando que a responsabilidade é sua, nunca do seu liderado. A responsabilidade é sua, nunca do seu liderado, tá? Você delega uma tarefa e não a sua responsabilidade, ok? Então, fica aqui um direcionamento expressivo para vocês. Você delega a atividade, você delega a tarefa, mas nunca a sua responsabilidade. Então, a responsabilidade da apresentação, desenvolvimento é sua, tá? E aqui, galera, eu trouxe também um item importante. O que a gente não pode delegar? Isso também é uma coisa muito importante, né? O que a gente deve evitar delegar para o nosso time, tá? Processo de ato de delegar. Você é o líder, o seu liderado não pode delegar atividades, a não ser que você dê esse comando para ele, que você tenha performado todos esses 12 itens e executem essa ação, tá? Um time descompensado, o líder é descompensado. Então, o time descompensado, ele realmente vai delegar as atividades um para outro e aí você vai gerar um conflito, tá? Avaliação de desempenho. Gente, tudo isso aqui que eu estou trazendo é por experiência, tá? Experiência própria. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é sua. Você avalia a sua equipe. Avaliação de desempenho é sua. Você avalia a sua equipe. É claro, né, pessoal, que dentro de um escopo hierárquico, né, por exemplo, se está no nível de diretoria, você não vai conseguir avaliar 300 pessoas. Você tem líderes abaixo de você que fazem essa execução. Mas dentro disso, você precisa avaliar esses líderes, tá? Ações disciplinares, já vi também gente fazendo, mas não façam isso. Ações disciplinares é sua função. Aconselhamentos e problemas morais, tá? Então, se a sua equipe está identificando um problema interno, interpessoal, ou uma necessidade de aconselhamento de algum membro da equipe, não é a sua equipe que tem que fazer, é você como líder que precisa realizar essa atividade. Planejamento e previsão. Gente, eu tenho um ódio quando as pessoas pedem para a equipe fazer cronograma. Ou você faz em conjunto, ou é você que faz, tá? E aí depois principalmente se você não avaliar esse cronograma, você vai pôr a culpa na sua equipe, só que você nem tem noção de como esse processo foi realizado. Tarefas confidenciais. Pessoal, pelo amor de Deus, tarefa confidencial é o líder que tem que fazer, não é essa equipe. Não demande, não delargue, pelo amor de Deus. E situações complexas e delicadas, né? Então, qualquer situação complexa e delicada que precisa resolver você e não seu liderado. Então, aqui são dicas, orientações essenciais de atividades que não devem ser delegadas. E dentro disso, né, de modo geral, daí vocês vão avaliar conforme a rotina de vocês, a empresa de vocês, né? Então, qualquer coisa que gere risco à empresa, ao setor, ao local de trabalho, qualquer atividade que gere risco não deve ser delegada, e sim executada por você, líder dessa equipe, líder desse setor ou dono desse negócio, empresário dono desse negócio. Essa atividade é sua, tá? E aí, agora, queremos trazer para vocês a questão da inteligência artificial, né? Gente, tem muitos estudos já trazendo aí, principalmente, ações operacionais que estão sendo delegadas para a inteligência artificial. Eu trouxe aqui um ponto negativo e um ponto
positivo, né? Então, o positivo, tarefas que são estruturadas, repetidas e rotineiras, são atividades que hoje, até mesmo na saúde, tá, gente? A gente precisa começar a incorporar isso mais também dentro dos hospitais, porque isso vai facilitar a vida de muita gente, principalmente de setores estratégicos, como, por exemplo, qualidade, que tem 50 mil indicadores que precisam ser avaliados, alimentados. Tem muita ação aí que pode, sim, ser utilizada pela inteligência artificial. É óbvio, né, pessoal, que a inteligência artificial ela ele é muito inteligente. Existem alguns estudos que estão mostrando que ele já está chegando quase à capacidade da função humana, mas ainda não, né? Então, tem atividades que só o nosso cérebro, só o ser humano pode executar, principalmente na área da saúde, né? Mas tem muita coisa aí que dá, assim, para a gente trabalhar e robotizar, entre aspas, até para tirar sobrecargas, né? Expressivas aí da nossa equipe. E o negativo é atividades que exigem, né, julgamento e ceticismo profissional. Então, isso é muito complexo de trazer, né, a inteligência artificial. Mas o Christian vai trazer aqui algumas ideias, algumas ações que vale a pena. É claro, né, pessoal, que inteligência artificial realmente precisa, sim, de investimento, principalmente o investimento financeiro. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis a hora homem do nosso colaborador fazendo uma atividade, por exemplo, uma atividade de planilha, alimentação de planilha, e aí quando a gente faz esse estudo bem minucioso, o Christian vai falar sobre isso, você vai ver como muitas vezes a inteligência artificial ela chega a ser bem barata, próximo da atividade que o seu colaborador poderia estar realizando, em vez de estar realizando ali uma atividade extremamente massiva, né, que poderia meramente por uma rede computacional estar fazendo. E eu digo isso porque o Christian está trabalhando muito com isso hoje, e eu estou participando também dentro de um projeto pela UC Ribeirão, que a gente está falando muito sobre startups e trazendo essa questão da inteligência artificial, e a gente quer trazer isso para a saúde. Então os julgamentos começam a ser aprimorados e performados, e a gente não vai ter por onde correr, nós vamos precisar, sim, incorporar cada vez mais a tecnologia dentro dos nossos processos de trabalho, tá? Legal. Bom, antes de começar a falar um pouco de IA, programação, automatização, só fazendo um sumário de tudo que a Sônia falou, até busquei não interromper a fala dela, porque, de fato, ela sumarizou todos os passos responsáveis por uma delegação. Olhando agora, né, que depois dessa uma hora que a gente está conversando aqui, parece óbvio os passos, né, que a gente precisa executar para a delegação, mas muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não fazendo o processo completo, né? Às vezes acaba delargando, não delegando, às vezes acaba não fornecendo feedback, às vezes o teu funcionário precisa de uma informação para fazer uma ação e você não tem o tempo hábil para dar um suporte para ele. Então, é bom a gente estar sempre revisitando essa metodologia para que a gente, de fato, faça essa delegação corretamente. A Sirlene levantou a mão, então antes de eu começar, eu vou deixar ela fazer a pergunta dela. Bom dia a todos. Só uma dúvida, né? Depois das explicações aí, porque assim, eu sou equipe, eu trabalho sozinho, mas a gente delega em várias, igual ela explicou, a Sônia explicou, né? O cliente, fornecedor, mas eu participo de um grupo de artesãs e eu sou, assim, tipo a líder ali. Então, assim, muitas iniciativas partem de mim. E eu já fui taxada 2 vezes de... Qual que é o termo que eu posso usar? Assim, que eu sou muito agitada, assim, porque eu não gosto, igual a Sônia explicou aí, né? Não deixar para revisar, delegar as coisas de última hora. Faça o cronograma e tente acompanhar para ver se ele está sendo executado dentro do prazo. Então, já fui taxada por isso. Então, às vezes, eu fico pensando, será que eu estou errado? Ou será que é a equipe que, né, que deixa para a última hora? Então, como foi mais 2 vezes isso, eu estou fazendo essa pergunta para mim, repetir a mim mesmo, no que eu posso melhorar. Obrigada pela atenção. Silene, excelente pergunta, porque são ações, né, que muitas vezes o líder sente isso, porque realmente são pessoas, né, trabalhando com pessoas, seres humanos, sentimentos. E aquilo que eu falei, né, a partir do momento que uma pessoa ela se sente pressionada, que está sendo ali cobrada por uma determinada atividade, realmente ela vai falar, não, muito acelerada, muito acelerada, ou muito cobra demais, enfim. Mas eu não vejo isso como um fator negativo, né?
o que eu faria só de diferente, Helena, então, perguntaria para essa pessoa, então me forneça feedback de como eu poderia estar executando de forma melhor essa atividade, já que você sente essa dor dentro dessa ação. O que você acha que poderia ser diferente ou como que você faria essa atividade? Eu acho que vale a pena, às vezes, a gente jogar essa pergunta, jogar a bola também para a pessoa, para que ela se coloque no lugar e promova o senso crítico e reflexivo da atividade e se desenvolva, entendeu? Que às vezes é um sentimento de... E ela pode ter certeza que ela vai, muitas vezes, ou ela vai te dar realmente, né, uma dica bem importante, ou ela vai falar, não, eu acho que é isso mesmo que você tem que fazer, eu acho que é isso. Ela se põe no lugar do outro, entendeu? E eu vejo que essa pode ser uma ação muito importante, por isso que eu falo, essa questão do feedback também ela é válida, né? Conhecer essa equipe, como que ela trabalha, quais são as suas forças e fraquezas são essenciais. Então, a partir do momento que você recebe isso, pergunte, então, tá bom, como que você acha que isso pode ser executado? Aí você vai ver a resposta, você vai entender, você pode tomar isso para si, né? Até mesmo como uma ação estratégica, realmente, né? Pode ser uma atividade ali que você pode realmente abrir os seus olhos, ou vai abrir os olhos delas entendendo, não, realmente ela está certa, a gente tem que seguir nisso mesmo para conseguir resultado. Já só dando uma última pincelada sobre esse tema, acho que também varia muito da cultura das pessoas que estão envolvidas. Não sei quanto tempo você fica perto das pessoas, se você tem o tempo hábil de conhecer todas a fundo, mas tem pessoas que funcionam melhor você dando espaço para ela, né? Você dá atividade, você dá um espaço para ela executar essa atividade. E tem pessoas que você precisa, de fato, né, tá perguntando ali, não diariamente, mas né, de cada 2, 3 dias ali, como é que tá indo, até para a pessoa se sentir, legal, o Christian, a Sônia tá vendo que eu tô fazendo essa atividade e tá aqui para me ajudar. Mas depende muito do perfil das pessoas, eu acho. Tem muitas pessoas que acham que se você ficar perguntando ali dia a dia como é que tá a atividade, seria o microgerenciamento, né? Que o meu gestor fica em cima, cobrando muito e colocando você nem tá querendo colocar a pressão na atividade, você só tá, de fato, querendo ver se tá tudo bem, mas para a pessoa você tá colocando a pressão. Então, assim, é muito de conhecer a equipe, ter a famosa malemolência, né? Para você saber como lidar com as pessoas. Pode falar, Silvia. Aí, então, por exemplo, né, tem que ser elaborada, planejadas as ações. Tem um prazo para executar. Então, antes do término desse prazo, como que a gente considera assim, a margem de, por exemplo, eu concluir dentro de um prazo, que se precisar de revisão, se tiver algum imprevisto, como que eu considero isso? Então, eu sei o prazo de entrega, mas como que eu faço essa análise para trabalhar dentro de uma margem sem pressionar as pessoas, conseguir executar, né, tiver algum imprevisto, eu consigo, né, resolver tudo. Acho que depende muito, assim, minha opinião, acho que depende muito do tipo da atividade que você está se propondo a delegar, né? Se é uma atividade muito complexa, obviamente eu aumentaria o prazo, não dá para colocar de maneira genérica para qualquer atividade, você vai deixar, sei lá, 10%, 20% de tempo ali de folga para você conseguir revisar. Eu acho que depende da atividade. Então, se é uma atividade mais simples, você deixa uma folga menor. Se é uma mais complexa, obviamente, você vai deixar uma folga maior. E, de novo, nesse intervalo, né, que seria o da execução da atividade, você estipula ali, de acordo com a característica da pessoa, igual eu comentei, se você vai fazer 1, 2, 3 intervenções, ou até mesmo se você acha que, se a pessoa é uma pessoa que, de fato, vem até você, sem você perguntar, ela te passar um feedback de como está a atividade. Então, de novo, depende muito da pessoa que você está trabalhando. Então, não existe uma resposta, né, que é isso e aquilo que vai dar certo. Eu acho que depende da atividade e depende da pessoa que vai executar ela. Mas, assim, isso você vai aprendendo com o tempo, né? Você não vai acertar na primeira, né? E você vai aprendendo, né? Colhendo os feedbacks, igual a Sônia comentou, de como a delegação funciona melhor para o teu time. Espero que... Eu acho que é nesse mesmo nível que o Christian falou. Então, primeiro, entenda, né? Nós temos atividades de baixa, média e alta urgência, tá? E dentro desses processos, você vai precisar desenvolver aí esse cronograma específico para isso. Eu entendo que, como você é empresário, muitas vezes você vai, provavelmente, desenvolver produtos para clientes, né? Também converse com seus clientes para qual é o prazo que ele precisa. Então, por exemplo, eu preciso para o dia 20. Por quê? Porque no dia 21 ele vai entregar alguma ação. Então, tem que trabalhar com prazos anteriores a isso. Então, se o seu cliente pede até o dia 20, veja com a sua equipe, trabalhe com a sua equipe para que pelo menos se entregue o produto final até o dia 18. Por quê? Se der algum problema, você tem mais 2 dias de folga para trabalhar, entendeu? Então, às vezes, dependendo da atividade, você pode tentar
dentro desse sentido. E claro, né, pessoal, a gente, como Cris trabalha em multinacional, eu também tive várias experiências dentro disso, e até mesmo dentro do empreendedorismo. Tem fatores que, infelizmente, às vezes a gente precisa de um replanejamento muito avançado. Então, por exemplo, às vezes a gente, o Cris tem projetos que era para fazer, por exemplo, Go Live em janeiro, hoje já é março, e não fizeram Go Live. Então, por quê? Porque houve vários problemas. Muitas vezes o cliente também tem ação que não é executada, então isso também tem que estar bem impactuado, viu, pessoal? Deixem tudo registrado. Muitas vezes o cliente tem ação que precisa entregar dentro do cronograma. Se ele não entrega dentro do cronograma, ele vai impactar o seu cronograma. Então, tudo isso tem que ser bem impactuado para que você consiga executar de forma precisa. Mas, primeiramente, de forma estratégica, elenque, né, o nível de urgência das suas atividades. E a partir do momento desse nível de urgência, você consegue desenvolver e trabalhar um cronograma bem preciso. Tá? Legal, pessoal. Espero que a gente tenha respondido, Silene. Agora, vou mostrar um caso aqui, que inclusive é um caso real da minha empresa. Então, vou roubar a tela da Sônia aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela agora. E para a gente... tela cheia e compartilhar. Eu acho que está compartilhando? Ainda não. Agora sim. Agora foi. Legal, acho que vocês estão se vendo. Legal. Aqui que a gente está comentando de IA, a gente está comentando de atividades, e eu vou mostrar uma das atividades da minha empresa, que eu estou realmente executando agora, né? E mostrar algum processo, a parte de delegação, eu gosto muito da palavra automatização. Todas as atividades que eu vejo que são repetitivas e fáceis, eu gosto de automatizar, tá? Então, para quem, igual eu comentei, para quem não sabe, eu sou sócio fundador de uma empresa chamada Exalta. A gente é do mundo das artes, então a gente vende quadros os originais, né, as fine arts, digamos assim, que são os reprints, né, que são os quadros que são impressos em alta definição, né? E esse é o nosso site hoje, é uma empresa que está começando, obviamente tem muita coisa para melhorar, né? E esse é um exemplo de um quadro que a gente vende, tá? Então, quando a pessoa chega aqui para comprar o quadro, ela pode selecionar a moldura, a cor da moldura e tal. E assim, né, a pessoa clica aqui eu quero essa moldura com essa cor. Né, e beleza, a pessoa clica aqui e nada acontece, né? Só muda a cor ali e muda o preço aqui embaixo ainda, né? E aí o usuário fica meio perdido, né? Como é que vai ficar? Como é que esse quadro vai aparecer na minha parede? Como é que as coisas vão funcionar, né? Aí a gente implementou uma primeira melhoria, que fazia o seguinte: a gente tinha o quadro, né? Esse aqui é um outro quadro. Quando a pessoa clica na moldura, ele muda a cor da moldura, né? Legal, né? Funcionou, assim, o usuário tem uma visão melhor, mas assim, ainda ele não tem uma visão no ambiente, não tem uma visão no quadro na parede de uma sala, no quadro na parede de um quarto, por exemplo. E pensa, né? Eu sou uma empresa que vende artes, né? Se a gente voltar aqui para a página inicial hoje, a gente vai ver que a gente tem aqui, eu acho que umas 20 e poucas obras, né? 20 e poucas obras, vezes 4 molduras, cores de molduras disponíveis. Já são algumas combinações possíveis. Para quem já mexeu aí em ferramentas computacionais para fazer essas imagens, vocês devem saber que não é fácil, tá? Eu, assim, com um pouco de experiência que eu tenho, para você pegar uma imagem, por exemplo, essa imagem bruta, e colocar ela dentro de um quadrante aqui, e exportar e fazer tudo certinho dentro do computador, você vai demorar no mínimo 10 minutos para cada cor de moldura, tá? Aí você pensa, nossa, 10 minutos para cada cor de moldura, 20 quadros, e se minha empresa crescer eu tiver 100 quadros, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de automatizar, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes como que isso foi feito, só vou mostrar aqui um exemplo. Daria 14 horas. 14 horas, a Sônia fez as contas. Então, a gente trabalha não entrando muito no mérito, mas a gente trabalha com coleções. Essa foi a nossa primeira coleção que a gente lançou. Isso aqui nada mais que são os quadros digitalizados. Então, a gente tem um processo que a gente digitaliza os quadros, e aqui estão alguns exemplos de quadros. Como vocês podem ver, eles não têm a moldura. Os profissionais que fazem, né, os artistas, eles pintam um quadro e a gente só digitaliza eles, basicamente. Tá? Aí a gente tem também
as molduras, né? Nossas texturas, né? Que são as madeiras são feitas nossos chassis, né? Em volta. Então, a gente tem a preta, tem essa aqui, tem todas as 4 cores, basicamente. Não vou simplificar, tem as 4 cores aqui. Legal? E aí, o que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente precisa pegar aqueles quadros, né? A gente precisa pegar aqueles quadros e para cada um deles colocar na moldura, que é basicamente o que eu estava mostrando aqui. Preciso colocar ele na cor branca, na cor frejó, na cor preta e na cor tabaco, né? De novo, a Sônia falou, se eu fosse fazer ali para os 24, demoraria 14 horas. O que foi feito? A gente montou um programa aqui computacional que ele basicamente faz isso para a gente. Então, se eu vier aqui, eu já deixei preparado, ele vai montar aqui, eu deixei os 2 primeiros só para a gente ver, ele vai montar de forma automática, né, os frames para a gente. Então, agora eu tenho a imagem com o preto, tenho a imagem aqui com outra cor, tenho a imagem com o branco, e assim para cada uma das artes. Legal, agora eu já tenho a imagem com o quadro como se fosse na moldura. Mas ainda assim, do ponto de vista de compra do usuário, isso não ficaria muito interessante, porque legal, eu consigo ver a moldura agora e a arte, mas assim, para comprar um quadro, eu preciso ver como que ele vai ficar na minha parede, certo? Para ver se vai ficar legal ou não. Agora imagina que a Sônia calculou que para 20 obras eu gastaria 14 horas para fazer isso aqui. Agora imagina quantas horas eu gastaria para pegar cada uma dessas obras e colocar num ambiente simulado de paredes, por exemplo, do quarto, de uma sala. E aí, o que foi feito? Aqui nessa pasta a gente tem as simulações. Agora eu vou mostrar em tempo real aqui. Não precisam se atentar, tá? Ao que está acontecendo aqui no fundo. Eu só vou rodar aqui, as imagens vão ser geradas. Então, nesse momento, ele está fazendo tudo ali que eu mostrei de forma automática. Tá? E a hora que a gente voltar para a pasta, ele está terminando de criar aqui a segunda obra. Legal, acho que deve ter criado aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Deixa eu voltar para cá e voltar para a simulação. Olha lá o que aconteceu. Ele colocou o meu quadro numa parede do escritório. Ele colocou o meu quadro na parede de um quarto, com a borda preta, com a borda marronzinha, e ele fez isso para todas as obras, no caso, as 2 obras que eu mandei ele simular por hora. E, basicamente, o que eu preciso fazer agora é colocar essas imagens lá no meu site. E isso aqui vai me dar uma experiência muito maior de compra para o usuário e, possivelmente, minha empresa, teoricamente, vai ter mais vendas, porque o usuário vai conseguir ver o quadro na parede do quarto. E a única que eu quero chegar com tudo isso. Isso era uma atividade, igual a Sônia comentou, repetitiva, exaustiva, que não era sustentável, basicamente. Pensa você colocando um colaborador para fazer isso aqui. A pessoa ia pedir demissão, porque, honestamente, é um saco fazer isso aqui na mão todas as vezes, né? E uma das coisas mais legais que eu quero mostrar para vocês em relação a todo esse processo aqui é que quem me ajudou a fazer isso foi a IA, a inteligência artificial. Então, a gente está aqui no ChatGPT, né? E eu vou mostrar aqui, foi alguns dias atrás eu fiz isso aqui, justamente porque eu estava com esse problema, e eu escrevi para ela. Eu tenho uma empresa de quadros, preciso de um script em Python. Python é uma linguagem de programação, não precisa entrar no mérito agora, que automatiza a atividade de, a partir de uma foto do ambiente, onde selecionei previamente a área onde o quadro pode ser posicionado. Então, basicamente, eu tenho minha imagem, né? E eu vou falar que meu quadro vai ficar nesse lugar aqui. Então, eu vou falar para o meu programa que o meu quadro vai ficar nesse lugar. Eu fornecerei o tamanho da área em pixels, blá, blá, blá. E falei bem assim, depois disso, eu quero que ele simule, né, os tamanhos de quadro A1, A2, que a gente tem tamanhos diferentes, e escreva esse algoritmo para mim em Python. E o ChatGPT foi lá e escreveu, tá aqui o algoritmo que você precisa usar para fazer essa simulação. Obviamente, né, eu sou programador aqui, não sei se mais alguém tem familiaridade com programação, isso aqui pode parecer grego para vocês, mas ele me deu um código funcional. Eu coloquei esse código, executei, e ele, de fato, fez alguma coisa. Não estava perfeito ainda. Aí eu falei, o quadro que você mandou para mim, ele estava maior que o tamanho da área, então eu estava dando erro no meu código. Aí ele falou, entendi, você está correto, vamos atualizar o código. Isso aqui é inteligência artificial fazendo, tá? Ele foi lá e atualizou o código e me deu o código novo.
Aí eu falei, legal, mas o quadro precisa estar centralizado na área que eu forneci, porque ele estava colocando o quadro numa posição errada. Aí ele foi lá e falou, beleza, centralizei para você agora. Me deu um novo código e centralizou. Aí eu falei, legal, você centralizou corretamente horizontalmente, né? Ele centralizou o quadro horizontalmente, mas ele não centralizou verticalmente. Eu gostaria que ele centralizasse verticalmente também. Aí eu entendi, vamos centralizar tanto horizontal quanto verticalmente. Me deu um novo código. E aí eu fui interagindo com a inteligência artificial até ele me dar o código final, basicamente. Aí eu falei, inclusive fui brincando, né, com a IA, estamos quase lá. E ela foi me dando. E, basicamente, esse código que vocês estão vendo aqui na tela é o código que está sendo usado para gerar essas imagens que eu mostrei para vocês. Então, assim, onde que eu quero chegar com tudo isso, né, e trazendo o tema da nossa conversa de hoje? Tudo que for simples, e, assim, se vocês devem estar vendo essa apresentação agora e estar pensando, né, o que eu posso automatizar na minha vida, o que eu posso deixar mais simples, né? O que a gente quer trazer aqui? Eu deleguei a atividade para IA, porque se eu fosse escrever esse código aqui, basicamente isso aqui ia me tomar um bom tempo de lógica computacional e de lógica de programação. Eu não conseguiria sozinho, mesmo com um tempo de experiência, de 10 anos de experiência, né, atuando na área de computacional, digamos assim, eu não sou programador 100% do meu tempo, mas mesmo sabendo programar, executar esse código aqui, construir esse código aqui, me tomaria pelo menos de 5 a 8 horas, meu chute, tá? De 5 a 8 horas para construir esse código. A IA me salvou de 5 a 8 horas, basicamente só na construção do código. Depois, ela me salvou mais X horas, que é mais ou menos a quantidade de horas que a Sônia forneceu ali, para executar a atividade que eu precisaria fazer. Então, eu deleguei uma atividade para IA, automatizei meu processo e salvei meu tempo. O que eu quero dizer com isso? Com o tempo que eu salvei agora fazendo essa atividade braçal, eu tenho tempo para pensar no operacional das coisas. Né? Então, eu consigo pensar na estrutura da empresa, o que eu tenho que fazer para a empresa crescer, né? Se eu tenho que ir atrás de outros fornecedores, enfim, pensar na lógica da empresa. E pensando num todo maior, num todo, né, numa coisa maior ainda, pensando no nosso contexto de delegação também, como eu sou um sócio da empresa e eu tenho que pensar do ponto de vista operacional, eu podia muito bem ter delegado essa atividade, porque ainda que eu tenha tido ajuda, né, delegado a atividade para a IA, que ela tenha me fornecido um código funcional, né, eu ainda tive que, por exemplo, preparar as imagens, eu tive que escolher quais são as imagens por exemplo, que as imagens estão aqui, ó, vou te mostrar para vocês. Essas imagens sem o quadro na parede, elas estão aqui. Então, eu tive que selecionar essas imagens, eu tive que escolher a questão de luminosidade, enfim, para representar o quadro, tive que fazer um monte de coisas. Então, pensando do ponto de vista como empreendedor, e olhando, né, agora o tempo que eu gastei fazendo essa atividade, eu podia muito bem ter delegado essa atividade para um terceiro, por exemplo, né? Falar, e aí ele poderia usar IA, poderia fazer atividade do jeito que ele bem entendesse, e ter liberado meu tempo para fazer uma atividade mais importante da minha empresa, por exemplo, pensar de novo no operacional. Então, assim, é complexo o mundo que a gente está vivendo, e esse aqui é um exemplo claro de como a gente pode salvar tempo, e provavelmente esse vai ser um dos temas que a gente vai acabar conversando nas nossas próximas mentorias, como a gente pode automatizar atividades, né? Pensa nas atividades que vocês executam aí no dia a dia, planilhas. Hoje eu diria assim que o céu é o limite do ponto de vista computacional e de programação. Você consegue fazer inúmeras coisas que salvariam o seu tempo, basicamente, e liberariam. Eu digo assim, eu acho que a IA não vem para substituir uma pessoa, ela vem para colaborar. Então, ela vem para liberar o teu tempo para fazer coisas mais inteligentes, né? Enfim, se você pensa eu fazendo isso aqui de novo, colocando esse quadro na parede aqui, né? Do ponto de vista de edição de imagem, isso aqui me tomaria um tempo absurdo. Então, eu uso esse tempo de maneira mais inteligente para pensar em coisas maiores, né? Para prosperar a minha empresa, para ajudar a treinar um colaborador, para fazer coisas diferentes. Então, assim, se vocês tiverem algum caso aí de automatização e depois que vocês acham que a automatização poderiam facilitar a vida de vocês e quiserem vir para falar comigo ou com a Sônia, a gente pode trocar uma conversa sem problema nenhum, né? Mas, de novo, é só um exemplo de
como o nosso mundo está hoje, né? Eu deleguei uma atividade para a IA me deu o código executou, salvou meu tempo, né? Pensando no contexto maior, eu poderia ter delegado a atividade para salvar todo esse tempo que eu mandei que eu fiz nessa atividade para fazer uma coisa maior. Então, assim, é você analisar o cenário, né? E ver o que faz sentido para aquele momento. Então, eu espero que essa mini simulaçãozinha, que é um problema real que a gente estava enfrentando na empresa, né? Eu e meus sócios, e que agora a gente tem uma solução que possa inspirar vocês e possa mostrar também um pouquinho mais na prática de como você delegaria uma atividade para IA e como você poderia fazer um processo automatizado para salvar teu tempo. Acho que é isso. Perfeito, né? E assim, né, pessoal, lembrando que aqui o que está trazendo um modelo na área de negócio dele. Só fecha o áudio aqui. A gente pode trazer isso para a área da saúde, gente. Então, é isso que a gente precisa desmistificar dentro dos contextos. Sei que tem bastante gente da área da saúde aqui, e para qualquer área a gente pode trazer como forma benéfica. Mas, é claro, né, pessoal, precisa ter conhecimento, envolve um custo. Mas eu volto a dizer, pensem, 14 horas de um colaborador seu, quanto que isso não custa para a instituição para ele estar fazendo uma atividade que a inteligência artificial faz em questão de segundos, né? Então, isso é muito importante a gente refletir dentro dos processos. Então, por isso que a gente quis trazer isso dentro do contexto real, para que vocês entendam que o Christian Pedro trouxe uma fala perfeita. A inteligência artificial não está aqui para substituir pessoas, e sim para substituir atividades que podem ser atividades realizadas por ela, para que você, ser pensante, para você ser reflexivo, faça ações mais estratégicas e amplifiquem os processos de vocês e tragam cada vez mais qualidade e melhoria para os pacientes, para os seus clientes, para os seus negócios, para os seus setores. Então, acho que é super válido esse processo. A Sirlene aqui, só lendo os comentários, né? Que demais, já viajei longe nessa ideia, imaginando a apresentação de opções de cores para um cliente de uma determinada bolsa, por exemplo, sem precisar fazer a peça. Nossa, Sirlene, isso aí é easy busy, né, Cris? Para trazer em imagens igual o Christian trouxe ali, de cores, e com um protótipo de como ficaria, e o cliente ele tem uma experiência melhor, uma performance melhor desse processo. Que demais, não sabia que a AI é tão eficiente assim. Confesso, no meu caso, semi-analfabeta digital aos 70 anos, fico muito impactada e cheia de negócios na cabeça, fantástico. Rosa, o mundo é para todo mundo. Tenho certeza que você pode fazer uma parceria muito precisa com alguém dessa área. Tem bastante gente que você pode fechar uma parceria e desenvolver aí ações, né? Você mostra a sua ideia, lembrando, você é o centro pensante. A IA ali vai estar para contribuir, para melhorar a sua ideia e para performar, né? Entendi a exposição do Christian, muito generosa, aliás. Dá a noção que é possível aprender e fazer ou arrumar grana para contratar quem sabe fazer. Fantástico. Parcerias, né, Rosa? Existe muita parceria aí que dá para trabalhar e executar essas atividades. Ó, a Meire, Rosa, você está se demonstrando incrível por estar aqui tão reflexiva, um exemplo para mim. Obrigada, viu só, Rosa? Então, a gente acaba sendo exemplo para todo mundo dentro desse processo. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acharam? Vocês acham que superou aí o que vocês estavam pensando sobre essa atividade? Fiquem bem à vontade para comentar, para falar. Temos aí alguns minutinhos antes da gente finalizar. Podem abrir seus áudios se quiserem. Olha lá, superou minhas expectativas. Obrigada, Meire. Para mim foi, nossa, uma mentoria muito rica, sabe? Igual eu falei, eu sou sozinha aqui, mas eu sempre procuro me capacitar, assim, né? Tem pouco tempo, sou empreendedora, e cada capacitação eu vejo que é um investimento, porque é um tempo igual eu fiquei aqui hoje, né? Eu poderia estar costurando, eu estou com pedido, mas eu sei que esse momento eu estou aqui, eu estou aprendendo para errar menos e acertar mais, né? Então, isso aí é tanto em questão de tempo, que vai, né, vai economizar tanto meu tempo, como questão financeira também. Então, assim, muito obrigada aí pela oportunidade, e na próxima estou firme aqui.
Com certeza, o que você falou, tempo é dinheiro, gente. Então, quanto mais tempo a gente economiza, mais dinheiro a gente consegue resguardar. Então, acho que isso é super válido. A Rosa, estou muito curiosa, adoro aprender com gente novinha, então capaz. Não tão novinha mais, mas estamos aí. Isso aqui também é inteligência artificial, tá? Isso aqui a gente colocou um filtro aqui dessa câmera hoje. E a Meire parecia um tema óbvio, mas foi tão cheio de realidades não ditas e necessárias sempre. Gente, então nós só temos que agradecer vocês pela presença, por vocês estarem aqui, parabenizar também por vocês estarem aqui no sábado. Hoje na Noruega está nevando muito, a gente já não aguenta mais esse frio. Eu estou vendo aí a Meire, eu acho que está com um ventilador, deve estar quente demais aí no Brasil, que delícia. Aproveitem bastante o final de semana, reflitam, levam as ideias para os líderes de vocês, para os colaboradores de vocês. Eu acho que a gente tem que começar a pôr em prática e ficamos à disposição aí, se alguém quiser trocar uma ideia de possibilidade de utilização de IA, o Christian está super à disposição. Vamos conversando. Olha lá, Meire, 30 graus, eu não sei mais o que é isso, gente. Mas eu sei o que é menos 30, agora o que é mais 30 eu já não sei. Que delícia, mas aproveitem muito, só tenho que agradecer. Christian, obrigada aí pela participação, está sendo muito incrível, né? Trabalhar de casal, assim. E a gente se vê mês que vem, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, fiquem bem à vontade para mandar aí para nós no grupo, no WhatsApp ou no e-mail, que a gente vai performando aí para o próximo mês trazer mais novidades para vocês. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Aproveitem aí o calorzinho do Brasil. A gente está com saudade, mas faz parte. E vamos em frente. De novo, a Sônia aí e eu estamos fazendo essa parceria aí. Estamos também colhendo bastante feedbacks e aprendizados de vocês também. Então, fiquem à vontade para trazer aí sugestões para as próximas pautas. Talvez a gente possa fazer